Você já percebeu que muitas vezes o que mais dói na vida não é o que aconteceu com você, é o que você queria que tivesse acontecido? Isso mesmo, muitas mulheres se vivem sobrecarregadas, frustradas, cansadas, não pela realidade, mas pelo que elas queriam que tivesse acontecido. E hoje eu quero te explicar por que que isso acontece e por que insistir na fantasia cansa tanto. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar e faço acompanhamento terapêutico. Eu tiro você do cansaço emocional e te reposiciono na sua própria vida. E hoje nós vamos falar sobre a fantasia que nós vivemos, mulheres, e como que isso cansa tanto, a gente viver nesse mundo irreal, buscando que as coisas sejam sempre do jeito da gente, sempre controlando e querendo que seja dentro das expectativas que nós estamos criando. A maioria de nós não sofre pelo real, a gente sofre pelas fantasias que nós criamos, e eu vou te explicar muito bem sobre isso. A fantasia não é uma imaginação criativa, a fantasia é um ponto de vista rígido, que você quer que seja daquele jeito, que precisa ser daquele jeito. A vida, ela tem um fluxo, ela tem um movimento e tem uma forma que a vida precisa acontecer. A gente quer que seja daquele jeito, que a gente acredita que seja real, e dentro daquilo ali as coisas precisam ser. E quando não são, a gente fica extremamente frustrada, assim, achando que nós somos péssimas porque nós não conseguimos fazer do jeito que nós criamos que deveria ter sido. E quando eu crio uma história como as coisas deveriam ser, eu entro num conflito com a vida, porque é como se eu ficasse contra o fluxo da vida. Quantas de nós aí já não vivemos um relacionamento querendo que o nosso parceiro seja como a gente queria que ele fosse, querendo que ele mude, que ele seja diferente? Quantas mães têm tanta dificuldade com seus filhos porque elas não aceitam as suas questões, como eles são, como eles existem no mundo, porque precisavam ser da forma que a gente acha que deveria ter sido? Quantas vezes a gente está em situações que a gente vive que a gente não queria estar vivendo, e a gente poder pensar o que que nós vamos fazer com isso, a gente fica ali brigando com a vida o tempo todo. Porque a semente, gente, ela não tem perna. Onde a gente é plantado, a gente precisa ser plantado ali e entender o que que a gente vai fazer com aquilo ali, aonde que a gente está. Mas a gente quer germinar em outro lugar, a gente queria ter nascido em outro lugar, a gente queria ter nascido em outra família, a gente queria ter tido outra infância, a gente queria ter tido outro casamento, a gente queria outro marido, a gente queria outros filhos. E a nossa semente, onde ela foi plantada, ela não germina, ela não fecunda, porque a gente não olha para ela pelo que a gente tem e o que a gente vai fazer com aquilo ali, não. A gente quer estar em outros lugares, criando fantasias e expectativas irreais dentro da nossa cabeça. E isso a gente vai entrando num fluxo contra a vida. Se a gente ficasse a vida inteira brigando com ela é de um jeito, ela se apresenta de uma forma, a gente quer que seja de outro, dentro das nossas fantasias infantis, é claro. O Bert Helling, que vem trazendo a constelação para a gente, ele fala sobre sentimentos. Fala do sentimento primário e do sentimento secundário. O sentimento primário é o quê? É o sentimento que é uma perda, você sofre aquela separação, você sente o que está acontecendo, às vezes você tem raiva de alguma coisa, você não gosta, aí você sente, entende por que que você não gostou daquela situação, por que que aquela ali está trazendo um desconforto. Então, são sentimentos que vão trazer para você o real, é o sentimento que você está sentindo, sem criar ilusão, sem criar catastrofização, dramatização, a gente olha para aquele sentimento e sente. Então, Beth fala que quando a gente precisa passar por um luto, por uma separação, algo difícil, a gente precisa olhar para o real. Esse é o movimento da constelação familiar. Quando a gente consegue olhar para o real e se reposicionar dentro desse real, entendendo o que que a gente vai fazer a partir daquilo ali, sem um olhar fantasioso. O sentimento secundário, ele já é esse sentimento que ele embrulha a sua dor. É um sentimento que traz um embrulho para a dor. Aí é aquele sentimento de vítima, ele fez isso comigo, ele me prejudicou, e a gente fica naquele lugar de vitimismo, ou a gente fica naquele lugar de justiça, que a gente quer fazer justiça com aquilo ali, que as coisas não poderiam ser daquele jeito, ou a gente fica naquele sentimento, até no luto mesmo, a gente não quer sentir o luto, a gente quer passar por cima daquilo ali, a vida não pode parar, e aí a gente continua, e vai embrulhando a nossa dor mais profunda, que é o nosso sentimento primário, fantasiando aquilo ali, para que a gente possa ir seguindo a nossa vida. E esse sentimento secundário, que é o sentimento de fantasioso, que é onde a gente está embrulhando a dor, uma hora a gente vai precisar despir dele, desembrulhar a nossa dor e olhar para a nossa dor, que aí é esse sentimento primário, que é olhar para a realidade. Então, muitas pessoas falam assim que ficaram desiludidas. Eu caí na real, eu me desiludi. A melhor coisa da vida, gente, é de se desiludir, é sair da ilusão. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu fiquei totalmente desiludida, eu falo, que maravilha, agora que as coisas começam a acontecer. As pessoas vêm numa constelação familiar, falam, nossa, que desilusão. Exatamente, perfeito. Saiu da ilusão e agora você pode ver o real, você pode olhar diretamente para o que está doendo, para o que é real, sentir essa dor, incluir isso dentro de você para que você possa conseguir seguir na vida. Então a desilusão ela não é algo negativo, ela é algo muito positivo, porque dói, mas passa, porque está ligado ao real, não adoece. Essa dor
que dói e passa, ela não adoece a gente, mas esse sentimento secundário que fica embrulhando essa dor, ela não passa e ela adoece, ela se materializa no nosso corpo como doenças, né? A gente é as doenças que a gente somatiza, é o que a gente não está olhando, que a gente não está conseguindo ver também inconscientemente, que a gente está excluindo, aquilo ali fica num embrulho, né? Nesse sentimento secundário, em forma de outras sensações, outras emoções que às vezes são muito, que a gente até perde o controle emocional, isso é um sentimento secundário, e isso nos adoece. Enquanto em vez de você sentir o sentimento real, você começa a criar histórias sobre ela, isso não passa, o sentimento não passa. São coisas que a gente coloca debaixo do tapete, aquilo ali sempre vai voltar. Para quê? Para que aquilo ali seja visto, sentido, agregado. Viver na fantasia cansa muito. Por quê? Porque a gente está sempre brigando com a vida. Do ponto de vista sistêmico, isso também tem raízes, que são as crenças limitantes, fantasiosas que a gente vem carregando de geração em geração. Não tem nada a ver com sonhos, gente. A gente pode sonhar, mas a gente precisa olhar para a realidade para que a gente consiga ir em direção aos nossos sonhos. A gente precisa sentir. Porque na constelação a gente traz o quê? Que a gente precisa incluir. Tudo pertence, tudo faz parte, tudo precisa pertencer. E a gente precisa começar a olhar para essa realidade, sair dessas expectativas. E como que eu faço para sair dessas expectativas? É a gente parar de achar que o problema está do lado de fora, que a vida vai acontecer do lado de fora, as pessoas vão mudar, que as coisas vão mudar totalmente. Não, gente, o movimento é de dentro para fora. As coisas até vão mudar do lado de fora, mas a partir do momento que eu começo a fazer o meu movimento de dentro, porque o lado de dentro é um reflexo do mundo de fora. O movimento é trazer para dentro o que você quer trazer para fora. Então, sair da fantasia é o quê? É parar de ficar do lado de fora, é parar de querer estar sempre do lado de fora, querendo que as coisas aconteçam culpando as outras pessoas, como se todas as pessoas que tivessem culpa, oh, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo, eu tô assim por causa da política, por causa que meu marido fez isso comigo, por causa do meu chefe. Não, gente, nós somos responsáveis para nossa vida. Sair da fantasia é a gente assumir a nossa autorresponsabilidade na vida, de entender que nós é que criamos a nossa realidade. Mas a partir disso você pode fazer diferente na sua vida. Entrando no fluxo da vida, entendendo que a vida tem um movimento muito bonito para a gente poder seguir, que ela está de braços abertos para a gente poder olhar para ela, porque muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente está brigando com ela para que ela seja de uma forma, e ela tem algo muito maior, muito mais poderoso para a gente, e a gente quer controlar, que tudo seja do nosso jeito, na nossa hora, e se não for, a gente começa a ficar muito irritada, muito nervosa, porque não pode ser assim, tem que ser assim, quer controlar todo mundo, quer falar o que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que pensar, né? Muitas mães ficam ali controlando a vida dos filhos, eles crescem, ela não consegue soltar o controle da vida deles, a gente vai criando filhos imaturos, totalmente inseguros, porque a gente não consegue soltar as rédeas da vida, todo mundo tem que estar sobre a gente, sobre o que a gente tem que falar. Isso cansa muito, gente. Isso é viver numa fantasia, viver no controle e não entrar no fluxo da vida. Então, assumir a autorresponsabilidade de quem você é, do que está acontecendo, nem sempre vão ser coisas positivas. Às vezes a gente vai perder algumas pessoas, a gente vai se separar de algumas pessoas vão embora, outras vão ficar, a gente vai perder um trabalho, né, uma questão financeira. Isso vai acontecer ao longo da vida. Mas como que a gente recebe isso? Entendendo que é um movimento da vida e o que a gente vai fazer com isso a partir daqui, ou que isso não podia ter acontecido comigo, por que foi assim, eu não suporto. Então, quando você está nesse lugar de questionamento, de vitimização, você está brigando com a vida. É por isso que no sistema a gente fica repetindo os padrões, porque a gente fica querendo consertar as histórias do nosso sistema familiar, a gente fica querendo inconscientemente que tudo tivesse sido diferente. Quando a gente olha para os nossos pais como pequenos, né, com julgamento, com crítica, e com dó deles, a gente gostaria que eles fossem diferentes. Do ponto de vista, poderia ter sido diferente, pode ser melhor. Quando você julga uma pessoa, você pensa, nossa, meu pai, minha mãe é muito assim, assim, assado, então ela poderia ter sido diferente, né? Quantas de nós aí vivemos a vida toda querendo mudar a nossa mãe, né? Lutando para mudar a mãe ferida, em vez de cuidar da filha ferida dela, querendo que o pai tivesse feito diferente, a família, a avó, olha para os avós como pequenos, né? Entendendo que a vida vem de algo muito grande que chega até a gente. Então a gente precisa olhar para eles com grandeza, por quê? Porque é de onde vem a nossa vida. Sem julgamento, sem crítica, porque as dores deles começam muito antes da gente começar, muito antes da gente estar aqui. Então a gente precisa ter muita honra e gratidão, porque tudo que eles viveram, tudo que eles sofreram, tudo que eles passaram, abriram os caminhos para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós fôssemos quem nós somos hoje. Então a vida precisa ser um rio que flui em honra, olhando para frente, sem querer consertar para trás. Não tem que querer consertar seu pai, sua mãe, porque o problema não começou em você. O problema deles começou muito antes de você. E eles sabem as dores, as dificuldades de ser quem eles são, dentro da orientação que eles tiveram, a vida que eles tiveram. Quem somos nós? Chegamos depois, né? Quando nós nascemos, eles já existiam e a gente quer dar opinião na vida deles. Isso é uma fantasia, assim,
a maior fantasia que a gente pode viver na vida e é um lugar que faz a gente sair totalmente do nosso lugar, do fluxo da vida, do nosso sentir, de tudo, porque a gente fica totalmente olhando para trás na vida. Então o movimento é esse, assumir a tua responsabilidade, esse pai que foi possível, essa mãe que foi possível, esse marido que é possível. E o que que eu faço com isso? Estou casada com esse homem, eu continuo assim com a minha mãe, como que eu posso tratar a minha mãe, estar com a minha mãe ou não, né? Para poder resolver esse problema, como que eu vou lido com essa situação dos meus pais. Então, a gente buscar ajuda também para a gente entender o que está acontecendo nesse inconsciente, para a gente sair desse movimento de ficar andando em círculo na vida. Porque enquanto a gente está andando em círculo é porque a gente está querendo resolver as coisas que foram. E o passado a gente não conserta. Não tem como. Vamos sair dessa ilusão. Vamos olhar para a vida. Vamos crescer onde nós somos plantados, com o que a gente tem, com o que é possível, o que, que a gente pode fazer aqui agora e crescer e dar bons frutos na nossa raiz e dar bons frutos. Não adianta a gente querer estar em outras raízes. Essas são as nossas raízes, isso é onde a gente está. E o que, que a gente vai fazer com isso? Dentro do que é possível para a gente. Então, quando a gente assume a nossa autorresponsabilidade, também é um movimento de alto amor, porque a gente precisa olhar primeiro para a gente, primeiro para o que funciona, sair, né? O que, que é real aqui, o que, que é possível para mim até aqui. E eu não estou falando que você tem que aceitar tudo, que tudo tem que ser desse jeito. Porque quando a gente acha também que a gente tem que aceitar tudo, que a gente precisa ser muito boazinha, que a gente tem que ser muito legal para as pessoas gostarem da gente, a gente também está nessa fantasia louca de achar que se eu for assim, eu vou conseguir controlar o mundo inteiro. Você não vai conseguir controlar o mundo inteiro. Você precisa ser você, se posicionar, focar no que você quer, assumir a autorresponsabilidade da sua vida, entender que tudo é de dentro para fora, olhar para a sua identidade real, para que você possa existir de forma inteira no mundo e sair desse mundo de conto de fadas, porque não existe conto de fadas, sair da torre, tirar essa princesa da torre e vir para o mundo real, para o que pode acontecer, assumir o seu trono de uma mulher que pode ser, que com os dons que você tem, com o que você pode trazer para o mundo. É nesse movimento que eu venho aqui trazendo para vocês. Mulheres curadas curam o mundo, mas a gente precisa estar nesse real, na realidade, voltar para o mundo real. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as amigas. Toda semana tem mais, dando movimentos aqui. Se isso tocou você e você acha que você precisa olhar para as suas fantasias, vem fazer uma constelação familiar, vem olhar para as raízes inconscientes das suas questões, para você poder cada vez mais brilhar, caminhar para o mais, caminhar para a vida. Então é sobre isso. Muita gratidão. Namastê.